família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo o vídeo aí de quinta-feira, o único vídeo, né? Porque a hora que eu tô gravando agora, tava vendo aqui agora o jogo do Botafogo com o Cruzeiro, ou com o Cruzeiro com o Botafogo, né? Que foi lá no Mineirão. Então, trazendo aqui o único vídeo aqui de quinta-feira, aqui no canal Vascaíno Norte e Sul. Postei alguns curtos ali, alguns vídeos curtos ali para vocês, com algumas informações ali contundentes. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, porque como sempre eu tenho dificuldade para ajeitar essa câmera. Para falar a verdade, eu estou com dificuldade de tudo hoje em dia. E vamos falar de Vasco, de Campeonato Brasileiro, hoje que finalizou a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de mais nada, deixa seu like, deixa seu joinha. Agradecer, pessoal, aos 340 inscritos no canal, 340, estamos caminhando. Pessoal, se inscreve, vamos bater aí essa meta de 500, ó. 500 aí até o dia 10, será que rola? Até o dia 10, antes do jogo, antes da decisão contra o Fluminense aí no Maracanã pela Copa do Brasil, semifinal da Copa do Brasil, 500 inscritos aqui no seu canal, né, aqui no canal. Aproveita também, deixa o like, não esquece de deixar o like, que é fundamental para fazer o canal evoluir, o canal crescer, os vídeos chegarem a mais vascaínos e a mais pessoas no YouTube. Comenta também e compartilha esse vídeo, se você achar interessante, compartilha com seus amigos, divulga o canal para me dar essa força, porque sem vocês eu não sou ninguém, pessoal. O canal só existe aqui por causa dos telespectadores aqui do YouTube que estão prestigiando aqui os vídeos que eu produzo todos os dias aqui para vocês, tá, pessoal? E também, ó, me segue lá no Instagram, @Vascaíno Norte Sul. Eu esqueço de falar do Instagram sempre, gente, mas me segue lá, que tem muito vídeo lá também, bastidores aqui do canal, muita coisa que eu não posto aqui no YouTube. Por exemplo, tem 2 vídeos curtos que eu postei aqui, mas eu tive que tirar, que eu acho que estava dando direito autoral, estava dando alguma coisa, cara, que eu não estava engajando o vídeo, estava prendendo os outros vídeos também, o vídeo da Sofia, o vídeo do Nicola. Então eu postei lá no Instagram, dá uma olhada lá, me segue no Instagram também para vocês verem vídeos que eu não consigo postar aqui na plataforma do YouTube, mas eu posto lá, tá, pessoal? Vamos falar de Campeonato Brasileiro. A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro finalizou agora, nesse exato momento. Estava esperando o jogo ali do Botafogo acabar. Cruzeiro e Botafogo 2-2, o Cruzeiro saiu vencendo a partida por 2-0. Segundo tempo, o Botafogo aí diminuiu e depois teve um pênalti ali que o Daronco ali, o senhor bombado, teve que ir lá no VAR averiguar ali. E o Daronco chegou à conclusão de que o jogador do Botafogo foi derrubado dentro da área, pênalti para o Botafogo empatou no final, depois teve um jogador expulso no finalzinho também, que o Daronco foi ver no VAR. Expulsou o jogador do Botafogo ali, e o jogo terminou 2-2. E esse jogo aí, gente, foi importante, tá? Porque o Botafogo foi a 60 pontos, o Botafogo que ainda lutava para entrar aí no G5, para ir para o grupo da Libertadores direto, para a fase de grupos direto, e não para pré-Libertadores. Ele que está atrás do Bahia, agora empatou com o Bahia. Agora o critério aqui de desempate eu não sei quem é que ficou na frente, né? Enfim. Mas aí se o Botafogo tivesse ganhado essa partida, ele ia chegar a 62 pontos, iria ultrapassar o Fluminense, e depois o Botafogo ainda vai jogar da 38ª rodada, ou seja, o Botafogo que vai pegar a 38ª rodada, o Botafogo que vai pegar o Fortaleza no Engenhão, Fortaleza aí lutando para fugir da zona da degola, né? Então seria o Botafogo ainda lutando para alcançar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, passando o Fluminense. E o Botafogo ainda tem essa chance. Ele pode chegar, ele está com 60, ele pode chegar a 63 pontos. O Fluminense tem 61. O Fluminense que pega o Bahia. O Fluminense que pega o Bahia
É confronto direto praticamente, o Bahia também tentando entrar na fase de grupos direto na Libertadores também, com 60 pontos, quer dizer, Botafogo, Bahia e Fluminense nessa disputa aí para entrar na fase de grupos da Libertadores e quem vai ficar na pré-Libertadores. Então, ou seja, Botafogo pegando o Fortaleza, o Fluminense pegando o Bahia, confronto direto aí, cara, ainda tem aí muita coisa em jogo no Campeonato Brasileiro. Pro Vasco acabou, né? Pro Vasco acabou o Campeonato Brasileiro, terminou o Campeonato Brasileiro, então o Vasco deve ir com um time misto lá para Minas Gerais. A única coisa aqui que está em jogo é Sul-Americana, é a vaga na Sul-Americana, o desprestigiado campeonato da Sul-Americana, competição da Sul-Americana, que eu acho que o Vasco agora, nesse momento, eu já mudo a minha opinião, eu acho que o Vasco ele tem que economizar energia para a Copa do Brasil, para ir para a Libertadores, cara. Além de ganhar um título da Copa do Brasil, que há muito tempo o Vasco não conquista um título nacional ou um título de expressão, seria de suma importância nesse quesito, e além de dar vaga para a Libertadores e Sul-Americana, deixa para lá, a gente, entendeu? A gente tá arriscado a ficar sem um e sem o outro, porque o Palmeiras poupou tanto jogador aí pro Campeonato Brasileiro, abdicou do Campeonato Brasileiro, acabou que ele não ganhou nada, cara. O Palmeiras nem o Campeonato Paulista ele ganhou, um investimento de 800 milhões no ano aí, e o Palmeiras acabou sem título nenhum, entendeu? Porque abriu mão do Campeonato Brasileiro. Eu acho assim, eu tenho minhas reservas aí de você abrir mão de determinada competição para mirar em outra. O Flamengo olhou as duas da mesma forma e ganhou as duas. A diferença tá aí, cara. Falando de Vasco, né? O Vasco deve ir com o time misto e assim, a gente espera que a filosofia desse grupo ela mude diante do Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, porque é outra competição, é outra atmosfera, começa tudo de novo, não tem nada perdido, não tem nada ganho, tá todo mundo em pé de igualdade ali. É um clássico, o time do Fluminense não é nada dessas coisas, apesar de estar no momento melhor do que o nosso, mas o time do Fluminense não é nada dessas coisas. O Fernando Diniz conhece muito bem o time do Fluminense, sabe como neutralizá-lo. Falta esse grupo ter mais vontade e querer jogar. Parece que no Vasco, cara, pairou uma energia de tipo assim, de se contentar com pouco. Parece que o cara que veste a camisa do Vasco hoje não é só ali a parte financeira, a parte administrativa, é a parte anímica também. Parece que tem jogador que veste a camisa do Vasco hoje e tipo assim, porra, se eu alcançar ali um G4, um G5 do Campeonato Brasileiro, ou uma pré-Libertadores, a torcida já vai ficar feliz. Não precisa de título não, pô. A torcida já se contenta ali com uma vaguinha na Sul-Americana, ou escapar da queda para a Série B, a torcida já comemora. Isso é culpa da própria torcida do Vasco. Isso é culpa do próprio comportamento da torcida do Vasco, do torcedor do Vasco que se apequenou e se acostumou com pouco. Hoje o torcedor do Vasco se acostuma com pouco, se acostuma com migalhas. O torcedor do Vasco ele é menos exigente e o jogador que veste a camisa do Vasco, que vai jogar no clube hoje, já alguns jogadores já chegam com esse perfil. Não, a gente vai conquistar ali uma vaga na Sul-Americana, já tá bom. E o Vasco não é isso, cara. O Vasco é gigante. O Vasco é para lutar por títulos importantes. O Vasco é para lutar por coisas importantes todo ano, o tempo todo. E eu espero que essa filosofia comece a mudar a partir de agora. Eu espero que a torcida exija desse grupo, desses jogadores, esse título da Copa do Brasil, que eu vejo sim como obrigação. Eu vejo como obrigação. Você pode botar aí a qualidade do elenco do Vasco ser inferior à do Cruzeiro, até mesmo do Fluminense, mas eu não quero saber. É Vasco. Botou a camisa, tá jogando no Vasco, tem que jogar com disposição, tem que jogar com garra, tem que jogar como está jogando no time grande, tem que dar de tudo ali.
entendeu? Vestiu a camisa do Vasco, cara, você tem que ter um compromisso enorme, que essa camisa é muito pesada. Então, tem que acabar com isso, cara. Tem que acabar com isso. Seu Pedrinho também, diretoria, num todo, tem que ter mais pulso firme, tem que parar de ser amiguinho do jogador, tem que parar de ir com o jogador batendo papinho no avião, tem que parar de ficar apadrinhando amigos, pessoas próximas para trabalhar no clube. Sabe, essa gestão do Pedrinho aí, ela tem que ser mais profissional. Pedrinho, ele tem até boa intenção. Eu acredito que ele tenha boa intenção, eu acredito que ele ame o clube, porém, ele tem que ser mais profissional, ser mais enérgico e não deixar para a torcida organizada ir lá cobrar na hora que tiver que cobrar. Essa cobrança tem que vir de dentro. Essa cobrança para coisas maiores, para conquistar esse título, oferece uma premiação, Pedrinho. Tenta oferecer uma premiação. E olha, vai com a base. Agora você pode ir com a base para jogar contra o Atlético Mineiro. Dá uma chance pro Leandrinho. Dá uma chance pro GB. Escala os moleques aí desde o início, cara. Fala pro Diniz escalar os moleques desde o início aí. Para ver se dá alguma coisa. Sabe? De repente vai render bons frutos aí até pro ano que vem. Pessoal, falando de notícias aqui importantes, tá? Tanto a nível de futebol no geral, como do Vasco da Gama. Começar aqui, ó, por uma informação aqui sobre o Campeonato Carioca do ano que vem. A Band não vai transmitir mais o Campeonato Carioca do ano que vem. A Band que transmitiu o Campeonato Carioca por 3 anos seguidos, abandonou a competição, alegando falta de retorno publicitário. Essa falta de retorno publicitário, né, vai muito da competência da emissora também, né, que não teve apelo, né, creio eu que não tem apelo. A Globo negocia com a Abraxia. A Abraxia ela é a empresa, né, que é responsável por negociar os direitos de transmissão do Campeonato Carioca junto à Ferge. Ela negocia um contrato de exclusividade com a Abraxia Rede Globo para transmitir o Campeonato Carioca do ano que vem. Eu creio que deve ser a Globo mesmo, tá? Olha, Jair renovou seu contrato para 2026 e pode ter extensão até final de 2027. Jair aí que está sofrendo, se recuperando aí de uma contusão séria, né, de LCA, de ligamento cruzado, e só volta no meio, depois do meio do ano que vem. E o Vasco teria essa obrigação realmente de renovar com o meio-campo Jair, né? E pode se estender esse contrato até 2027. Jair foi uma pena, estava desempenhando bem pra caramba, estava jogando bem. Ele tinha recuperado o bom futebol dele, era uma peça importante ali no esquema do Fernando Diniz, e ele se lesionou seriamente ali. Dessa vez o outro joelho, que ele já tinha lesionado um, ficou ali praticamente 1 ano parado e lesionou o outro joelho também. Pronta recuperação para o Jair, que ele volte logo. Ó, escolhido o árbitro para domingo contra o Atlético Mineiro é o Lucas Torezin do Paraná. Ele nunca apitou um jogo do Vasco antes, né? Eu espero que ele se saia bem para fechar pelo menos aí de uma maneira menos pior, né? Na nossa arbitragem brasileira. Olha, Stuttgart quer o Ryan, tá, pessoal? Oferta de 30 milhões na mesa. O Vasco quer 40 milhões, mas já falou que pode aceitar 30 milhões. Eu já falei, eu acho pouco, eu acho que o Ryan tem que sair no mínimo por 60 milhões. Eu já cansei de falar sobre isso aqui, tá? E, inclusive, o Stuttgart já conversou com os empresários do jogador. Então, outra proposta oficial aí pro Ryan, eu não sei se o Vasco vai conseguir segurar o Ryan aí pro início de temporada. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Vende o Ryan agora? Espera mais um pouco, segura mais um pouco. Será que dá para segurar ou não dá para segurar? Vamos ver, né, gente? Então, mais uma vez ajeitando essa câmera aqui, esse celular que fica toda hora caindo. Mas vamos ver se o Ryan aí, ele vê aí, o Vasco está querendo segurar o Ryan por mais tempo, porém, tem muita proposta aí, muita pressão aí para o Ryan sair. Pessoal, eu quero trazer uma matéria aqui sobre o que saiu hoje e sobre o que saiu ontem no GE, né? Primeiro começar aqui, ó, sobre o caso do Bruno Henrique, tá? O Bruno Henrique, ele virou réu da Justiça do Distrito Federal, a Justiça do Distrito Federal acolheu o recurso do Ministério Público e ele pode pegar de 1 a 5 anos de prisão por estelionato, tá?
aquele escândalo ali de manipulação de bet, quando ele vazou informação para familiares dele, para o irmão dele, para a cunhada dele. Então, o Ministério Público pediu aí, e a Justiça do Distrito Federal acatou o recurso de tornar o Bruno Henrique réu aí, nesse caso, tá? E agora o Bruno Henrique vira réu, mas tem um fato aqui importante de um jogador que jogava lá no Sport, lateral, o Igor Karius, né? Saiu uma notícia recentemente, uma matéria do GE, sobre o STF, do Igor Karius, lateral do Sport, que aceitou 30 mil de apostadores para tomar um cartão amarelo, lá em 2022, para forçar um cartão amarelo. E parece que o STF ele não viu isso na figura do juiz Gilmar Mendes, né, seguido pelo Dias Toffoli, ele não viu isso como para tipificar como crime. O jogador tomar um cartão amarelo, forçar um cartão amarelo, né, atendendo pedidos de apostadores e recebendo, né, propina de 30 mil reais para tomar um cartão amarelo. Na mesma onda está seguindo o zagueiro Paulo Miranda, ex-Juventude, que hoje joga no misto. O zagueiro Paulo Miranda está na mesma situação, tá? E ele pede também ao STF, ao Gilmar Mendes, para que ele também seja absolvido. Para que ele seja absolvido também, pois ele está na mesma situação aqui do Igor Karius. Existem mais 15 jogadores na mesma situação que vai nesse mesmo caminho, cara. Quer dizer, onde eu quero chegar com isso? Primeiro eu vou ler a matéria aqui do GE sobre a decisão do Gilmar Mendes. Ó. A matéria diz o seguinte: o STF decidiu que forçar cartão amarelo a pedido de apostadores não configura por si só crime de manipulação de resultado esportivo. No julgamento do habeas corpus do lateral Igor Karius, operação pela penalidade máxima, prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes, acompanhado por Toffoli, que da conduta é atípica, a lei penal não tipifica explicitamente essa ação como delito. Com isso, a ação penal contra Karius foi trancada. A decisão vai na contramão do que defende especialistas em integridade esportiva, que pedem punição criminal nesses casos. Os créditos é do GE lá, o Lucas Emanuel. Lembrando que o Igor Karius ele foi suspenso por 1 ano pelo STJD, né, pelo tribunal esportivo, ele ficou 1 ano fora. O zagueiro aqui que era do Juventude, o Paulo Miranda, também foi suspenso por 1 ano. Só que eles foram absolvidos aí pela Justiça Comum e não vão responder pelo caso. O caso foi arquivado. O caso do Bruno Henrique, né, agora que o Bruno Henrique virou réu na Justiça Comum, é diferente. Ele vazou notícias, né, informações para fora, para familiares dele se beneficiarem em casa de apostas. Aí eu pergunto para você, você acha que vai acontecer alguma coisa com o Bruno Henrique? Você acha que o Bruno Henrique vai sofrer alguma penalidade da justiça desse país? Você acha que através dessa decisão do Gilmar Mendes, no caso do Igor Karius e olha a minha cabeça como é que tá, mais uma vez eu vou pegar o do Paulo Miranda, né? O zagueiro, que pode também ser absolvido aí pelo STF. Você acha que o Bruno Henrique vai pegar alguma pena mais radical aí? Uma penalidade maior aí, entre 1 a 5 anos de cadeia? Não vai, cara. Não vai. Porque aqui nesse país, veja bem, se o cara recebeu uma propina de 30 milhões de reais para tomar um cartão amarelo e o STF absolveu o cara, você acha que o Bruno Henrique, só por ter passado uma informação para os familiares dele de que tomaria um cartão amarelo, ele vai ser penalizado? Né? Eu estava olhando a fundo a matéria
e eles alegam que o Karius, por ter forçado ali um cartão amarelo, ele não interferiu no resultado da partida. Mas, gente, isso daí é manipulação, cara. Isso é manipulação de aposta esportiva. Você está favorecendo você está favorecendo a criminosos. O caso do Bruno Henrique é a mesma coisa, foi manipulação. O Bruno Henrique, nem pelo STJD, ele foi punido. Ele pegou 12 jogos de suspensão, entrou com efeito suspensivo, jogou normalmente, foi campeão, fez gol. Aí no final o STJD absolveu ele, só colocou uma pena, uma multa de 100 mil que vai sair na urina para ele, que para ele não é nada. E ficou por isso mesmo? E você acha que a justiça comum, que o STF vai punir o Bruno Henrique? Vai penalizar ele de alguma forma? Esse país aqui, cara, é o país da canalice, é o país da sem-vergonhice, é o país do pode tudo. Se você estiver fazendo alguma coisa certa, se bobear, você é preso. Agora, se você fizer qualquer coisa errada, você pode matar, você pode fazer qualquer coisa, você pode roubar, você pode manipular, você pode fazer qualquer coisa, cara. A casa de apostas ali que o Bruno Henrique fraudou, no caso, né, ela nem entrou com uma queixa contra ele. Quem entrou foi o órgão, né, que representa as casas de aposta esportiva, né? O pior de tudo é isso, a casa mesmo de aposta que patrocina o clube dele, que ele joga e dá por cima, ele nem entrou com uma queixa. Quer dizer, cara, com certeza isso não vai dar em nada. Com certeza isso não vai dar em nada. Sabe? Esse país, ele está afundado na corrupção. Ele está afundado na canalice. Ele está afundado nas coisas ilícitas. O crime aqui compensa. Aqui é o único lugar do mundo onde o crime compensa. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, tenham uma boa noite, tenham uma noite abençoada. Eu fui.